O sol se punha lentamente no horizonte, tingindo o céu com tons de laranja e roxo, enquanto Lara se sentava em um banco no parque, observando as folhas das árvores dançarem suavemente com a brisa. Essa era sua hora favorita do dia, um momento em que o mundo parecia desacelerar um pouco. Carregando o peso da indecisão, ela pensava em Rodrigo, seu ex-namorado. Ele ainda aparecia frequentemente em sua mente, como uma sombra insistente que não parecia querer ir embora. Rodrigo era intenso. Ele não apenas amava Lara, ele a adorava, e ela, por sua vez, lutava contra a ideia de que amor e controle eram a mesma coisa. A dependência emocional estava impregnada na relação deles, embalada em promessas de eternidade, que se dissiparam na primeira brisa fria do outono. Lembranças dos primeiros dias juntos pareciam envolver suas emoções em uma teia de nostalgia e arrependimento. Por que tudo teve que terminar assim? Lara se perguntava, ao mesmo tempo em que se lembrava das discussões que rapidamente se transformaram em silêncios gelados. Naquele instante, uma velha amiga dela, Camila, apareceu, interrompendo os devaneios de Lara. "Oi, você está bem?" Camila perguntava com um olhar de preocupação. A pergunta, embora simples, sempre carregava um peso emocional para Lara. O que significa realmente estar bem? Lara costumava sorrir e afirmar que estava ótima, mas no fundo, a dor de rever Rodrigo ainda a consumia. Camila puxou um banco e sentou-se ao lado dela, com um sorvete na mão, tentando quebrar o gelo. "Você ainda está pensando nele?" A pergunta pairou no ar, como um lembrete da montanha russa emocional que Lara tentava ignorar. A verdade era que ela não conseguia superar Rodrigo, nem mesmo sua falta de comunicação a respeito do término. Lara sempre acreditou que amor e honestidade andariam de mãos dadas, mas cada vez que as lembranças de Rodrigo surgiam, um dilema interno emergia. Ela queria esquecê-lo ou impedir que ele a esquecesse. Uma fração de segundo, o rosto de Rodrigo apareceu em sua mente, seu sorriso carismático e o jeito como ele a olhava, como se a compreendesse melhor do que ela mesma. Lara percebeu que aqueles momentos de conexão eram raros, mas intensos. Sua relação estava repleta de altos e baixos, como um ciclo vicioso. Camila, percebendo a turbulência interna de Lara, sugeriu que talvez ela devesse confrontar esses sentimentos. "Por que você simplesmente não fala com ele?" perguntou a atriz, como se a resposta estivesse à vista. Mas para Lara, isso representava um mergulho em suas inseguranças e em suas expectativas não correspondidas. Rodrigo não era um monstro, pensou Lara. Havia amor ali, embora entrelaçado com mágoa. Mas o que ela realmente queria? Mais uma chance ou a certeza de que não havia mais nada a fazer? A dualidade desse desejo a mantinha em um estado de letargia emocional, uma constante luta entre seguir em frente e revisitar o passado. Enquanto isso, a conversa entre elas flutuava entre lembranças e expectativas, uma representação dos ciclos emocionais de poucas resoluções, assim como seu amor por Rodrigo. O parque, que era um refúgio, agora se tornava um espelho da confusão que a envolvia. A luz da tarde se tornava mais clara, como se a natureza tentasse pacientemente trazer clareza à sua mente. Uma lembrança súbita a atingiu. A última vez que estivera com Rodrigo, havia um ar de incerteza, um jogo de palavras não ditas e promessas não feitas. Ele havia ficado em silêncio, seu olhar distante, enquanto Lara tentava resgatar um vínculo perdido. A conexão que antes era como um imã, agora parecia escorregadia, como areia entre os dedos. Era aí que residia a inquietação que a perscrutava. "O que será que ele pensa de mim agora?" questionava-se em meio ao eco da sua própria escolha de afastá-lo. Camila, percebendo o estado melancólico da amiga, trouxe à tona
outro ponto de vista. Vocês não estavam felizes do jeito que eram? A pergunta provocou um leve estrondo interno em Lara. Era verdade. Havia alegria nas pequenas coisas, mas à medida que o tempo avançou, outras questões surgiram. A busca por aceitação, a necessidade de ser amada na íntegra, ora se tornava uma virtude, ora um fardo. Era ali que o amor se tornava vulnerável. O clima começava a mudar, assim como sua narrativa interna. Um novo ciclo se formava. O desejo de entender mais sobre si mesma crescia, e Lara percebeu que talvez o que ela realmente queria não era apenas reconquistar Rodrigo, mas sim reconectar-se com sua própria essência. Cada lembrança, uma oportunidade de autoexploração, cada lágrima, um passo em direção à autocompreensão. Será que todas as emoções que sentia eram provas de um amor perdido? Ou de um amor por ela mesma, que ainda estava se formando? Conforme escurecia, um sentimento de incerteza ficou no ar. Lara se lembrou de algo que Camila havia dito sobre a impermanência das relações e a beleza de se atualizar sobre si mesma. A simples ideia de que tudo era transitório parecia, de certa forma, libertadora. Mas, e se no fim, o que realmente buscava não fosse Rodrigo ou um fechamento, mas sim a conexão inabalável consigo mesma? Camila levantou-se para ir, deixando Lara perdida em seus pensamentos, imersa em um mar de emoções sem resposta. E ao caminhar sob a luz da cidade, que começava a brilhar à medida que o dia se despedia, Lara experimentou um leve alívio. O que estava por vir era desconhecido, mas pela primeira vez em um longo tempo, ela respirou profundamente, como se cada nova inspiração a aproximasse de um novo começo. Naquele momento, a vida não era mais uma luta entre o que foi e o que poderia ser. Era uma jornada cheia de descobertas, onde cada passo poderia levá-la não apenas de volta a Rodrigo, mas para dentro de si mesma. E talvez, apenas talvez, isso fosse mais que suficiente.